A tão aguardada data FIFA de março se aproxima e nesse vídeo eu vou analisar as convocações de Brasil, França e Croácia, que serão os dois adversários da seleção brasileira, para a gente já poder fazer a projeção desses dois amistosos importantíssimos do Brasil se preparando para a Copa do Mundo de 2026. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o seu lugar se você quer entender do universo das seleções nacionais e da Copa do Mundo, que no dia que eu gravo esse vídeo faltam 83 dias para começar. Peço like, peço inscrição e peço, claro, que você assista o vídeo e depois dê a sua opinião aqui, porque é muito importante. Certo, então o Brasil vai ter uma data FIFA incrível no que se diz respeito a teste, né? A última data FIFA desse nível, né? O Brasil vai enfrentar a França, terceira colocada do ranking na FIFA, e vai enfrentar a Croácia, que é a 11ª, ali coladinha na Alemanha, que é a 10ª. Então, são dois adversários de altíssimo nível. O segundo e o terceiro colocados da Copa de 22, os dois finalistas da Copa de 2018. Então, no passado recente de Copa do Mundo, com a base das seleções atuais, né, com muitos jogadores ainda em ação, são as duas seleções que mais chegaram longe nas duas últimas Copas do Mundo, né, fazendo a média dos dois últimos mundiais. Então, são dois adversários de muito peso. O Brasil teve os duelos em 2024 com Inglaterra e Espanha, né? Ali na estreia do Dorival, o Brasil até foi bem, mas depois na Copa América foi mal, né? Mas é muito importante que o Brasil tenha esses grandes testes, até para a gente entender em que nível está a seleção do Carlo Ancelotti, né? Que vai ter um ano de trabalho completo apenas em junho. Que nível que a seleção está? Perto de duas seleções de altíssimo padrão. Né? E são dois trabalhos muito longos. O trabalho do Deschamps vem desde 2012 e o trabalho do Dalit desde 2018. Então, são treinadores que já têm um trabalho muito estabelecido nas suas seleções. É importante a gente entender como que o Brasil vai enfrentá-los. Certo? Então, vamos lá. Vamos falar das convocações, começando com o Brasil, né? Que certamente a gente já viu em muitos canais a repercussão, mas agora a gente vai ver com a perspectiva do confronto contra a seleção francesa e a seleção croata. Então o Brasil tem 3 goleiros, o Alisson, o Bento e o Ederson, né? O Bento chamado em todas as convocações, parece consolidado como terceiro goleiro, e o Alisson e o Alisson deve ser o titular e o Ederson o segundo goleiro. Acho que isso parece meio claro, né? Os defensores a gente tem, para a lateral direita, a gente tem talvez o Danilo, né? E aí vamos ver como é que vai ser isso, né? O Brasil só tem o Militão para esse estilo que o Ancelotti quer, de ter um lateral direito mais defensivo, né? Um cara confiável para ser defensivo, para ele soltar mais jogadores no ataque. E aí você tem o Wesley, que até está fazendo bons jogos da parte defensiva, né, lá na Roma, mas não é o altíssimo nível. E você tem o Danilo, que já é um cara bem veterano. Se enfrentar uma França ali, um lado esquerdo, pode cair por ali um Dembélé, um Mbappé, um Désiré Doué, vários jogadores de muito talento. Como é que vai ser isso, né? E o Brasil pode sofrer muito se o Ancelotti não souber fazer a escolha certa aqui, né? E aí o Brasil tem esse problema para a lateral direita nessa data FIFA. Quem que ele vai utilizar? Na lateral esquerda é a briga pela titularidade. Esses dois devem ir para a Copa, né? O Alexandre e o Douglas Santos. O Douglas Santos ele costuma utilizar num esquema mais ofensivo, quando ele vai enfrentar um adversário de linhas mais fechadas. Eu imagino que para esses confrontos mais pesados, principalmente contra a França, o Alexandro deve jogar. Mas talvez contra a Croácia jogue o Douglas Santos, né? Até para ele ter essa dimensão de briga de titularidade. Vamos ver como é que ele vai escalar. A zaga titular deve ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? E aí a gente vai ver a minutagem do Bremer, que é um cara que chega, né? E talvez o Brasil poderia até testar, né? 3 zagueiros pela falta de lateral, pela ausência de grandes laterais, testar um esquema com Bremer, com Gabriel Magalhães e Marquinhos, seria muito bom? Seria, mas o problema é se há tempo para isso. O Brasil não jogou no ciclo todo, né, nesse esquema. Vai mudar agora? Justo contra a França?
tem estrutura para isso? Então, eu acho improvável, né? Mas pode ter alguma variação, alguma coisa nesse sentido. Pode até o Marquinhos jogar de lateral, como ele já jogou. Você pode colocar o Marquinhos na lateral direita, jogador que tem velocidade, mais segurança, ele tem mais segurança para defender num jogo contra a França ali à ponta do que o Danilo, por exemplo, na minha opinião, nesse estágio de carreira, né? E aí você pode colocar o Bremer na zaga, enfim, vamos ver quais serão as escolhas do Ancelotti, né? Senti falta do Murilo entre os zagueiros, né, no Nottingham, mas ele perdeu espaço na seleção. O Ibanez e o Léo Pereira vão ver quanto de minutos esses jogadores terão, né? Aí no meio-campo, a dúvida é quem vai substituir o Bruno Guimarães, né? Você tem o Casemiro como titular, sem dúvida, vive ótima fase, né? E aí você tem aí o Fabinho como reserva do Casemiro. Eu acho que o Gabriel Sara, ele tá na vaga que era do Paquetá, né? Para disputar posição quando o time jogar com 3 no meio-campo, que é o que eu acredito que vai acontecer contra a França e Croácia. Você tem que ganhar o meio-campo nesses jogos. É um jogo que você tem que povoar o meio-campo, porque senão você pode ser punido. Então, talvez o Ancelotti faça esse esquema mais defensivo. E aí, você tem na hierarquia, o Andrei está na frente do Danilo, né? O Danilo do Botafogo, o Andrei está na frente, está sendo convocado sempre, né? O Gabriel Sara pode jogar de segundo? Pode, mas ele joga mais à frente no Galatasaray, rende mais à frente. Então, eu acho que o Andrei é favorito para ser titular num confronto desse tamanho, né? E aí vamos ver como é que vai ser o ataque. Você não tem o titular da ponta direita, que é o Estevão, você não tem mais o Rodrigo, que está fora da Copa, né? E aí você tem o Rafinha e o Vini Júnior em boa fase, principalmente o Rafinha, né? O Vini Júnior perde alguns gols inconstantes, apesar de estar marcando gols importantes, né? Você tem o Matheus Cunha se consolidando, o João Pedro em boa fase, e aí você tem os jogadores que vão brigar por vaga na Copa, né? Você tem um Ryan que chega para disputar essa posição aí, de repente de reserva do Estevão ali com o Luiz Henrique. Você tem aí o Igor Thiago ganhando a sua chance. Você tem o Endrick. E aí vamos ver quem vai ganhar essa disputa, né? Para poder ir para a Copa do Mundo, porque essa é a última chance de mostrar na seleção. São os últimos 2 amistosos antes da Copa. Aqui eu peguei 2 exemplos dos campinhos dos Jogos do Brasil. E aqui eu acho que o Ancelotti vai voltar à sua primeira data FIFA, né? Ao estilo, né? Não se atenhamos tanto a nomes, mas mais a estilo, né? Se a gente pegar a escalação do jogo contra o Paraguai, eu digo isso por conta dos adversários, né? E porque da data FIFA de setembro em diante, os adversários eram mais frágeis, né? Com exceção do Senegal. E aí o Brasil jogou com esquemas mais ofensivos, inclusive contra o Senegal, e foi muito bem. Mas pensando em um outro tipo de sistema, a gente pode pegar os jogos contra Paraguai e Equador, que eu acho que tem coisas interessantes aqui, né? Aqui a gente vê uma linha de 4 na zaga, né? Claro que o Alex Ribeiro não está nessa convocação, aqui seria o Gabriel Magalhães, e o lateral direito também seria outro, né? Mas aqui você tem uma dupla de volantes, que aí alguém vai estar no lugar do Bruno Guimarães, ao lado do Casemiro. E esse sistema, na ausência do Estevão e sem o Rodrigo, o Ancelotti pode pensar nisso aqui. O Gabriel Martinelli é um cara mais experimentado que o Ryan, talvez jogando num nível um pouco melhor que o Luiz Henrique. Você pode jogar o Rafinha para a direita, porque o Rafinha faz todas as funções, é um cara que também ajuda sem bola. O Matheus Cunha é um cara que pressiona muito bem, então você pode botar ele numa função até um pouco mais atrás ali como meia, né? Porque ele é bem versátil também. Aí você deixa o Martinelli aberto na ponta e o Vinícius. Foi um esquema que deu certo em alguns momentos contra o Paraguai, pode dar certo, da versatilidade, da movimentação. Você deixa o Vinícius mais solto, né? E o Vinícius trabalha menos sem a bola. E você tem aí esse trio de meio campo, o Vinícius flutuando e o Martinelli fazendo essa ponta, né? Você resolvendo um pouco a ausência do Estevão, colocando o Rafinha. A gente olhando para o Equador, o jogo do Equador, foi o único jogo que o Ancelotti jogou com uma trinca mesmo no meio campo. Foi o primeiro jogo dele, né? Um jogo que era difícil lá no Equador, mesmo sem altitude, um jogo duro, né? O jogo foi 0-0. Aqui você tem a linha de 4 defensiva e aqui você tem a trinca, ó. Sai um homem da frente e entra um terceiro volante. Aqui, o Gerson perdeu espaço, né? Ele não está, e o Bruno Guimarães não vai estar no jogo. Então o Casemiro teria 2 companhias aqui. Dessas opções, quem seriam as companhias, né? Será que aqui poderia entrar o Gabriel Sara?
ele poderia fazer um trio aí com Casemiro, Andrei e Gabriel Sara. E aí, no ataque, ele poderia colocar o Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Aí uma coisa mais estabelecida, né? O Matheus Cunha mais como um 9. Digo Matheus Cunha porque eu acho que ele está na frente nessa questão da titularidade em relação ao João Pedro nesse momento, pela hierarquia da seleção. E aí o Vinícius e o Rafinha, eles podem até trocar de posição, o Rafinha pode cair por dentro, enfim, você perde um pouco aquelas trocas de posição no ataque, mas você ganha pegada no meio campo para enfrentar os adversários. Então vamos falar dos adversários, né? Convocação da França, saiu o técnico Didier Deschamps, a penúltima convocação do Deschamps como técnico da França. Aqui vamos lá, né? Os goleiros Chevalier, Maignan e Samba. O Maignan é o titular, né? Aqui de defensores a gente tem o Lucas Digne do Aston Villa, o Malo Gusto, único lateral direito na lista do Chelsea. O Koundé está com problema no posterior da coxa, né? Vai ficar fora mais ou menos um mês. Então, para a Copa ele deve ir, se não tiver nenhum outro problema, mas para essa data FIFA o Koundé está fora, está desfalcando o Barcelona. Aí você tem quem pode fazer a reserva do Gusto, de repente, é o Calulu, que é zagueiro, mas já fez lateral direita várias vezes, né? Assim como o Lucas Hernandes é um zagueiro que faz lateral esquerda também. Você tem o Theo Hernandes, que nesse momento perdeu espaço, né? Como lateral esquerdo, titular da França, mas ainda está aí convocado, né? E aí você tem zagueiros muito bons, né? Como o Konaté, o Saliba e o Upamecano, 3 zagueiros da elite hoje do futebol europeu. No meio campo, você tem o Kanté, segue sendo convocado, ganhou espaço agora, né? De um tempo para cá com o Deschamps. O Camavinga, o Koné, jogador da Roma. O Rabiot, que é um cara que sempre tem muita moral com o Deschamps, né? Que é um cara que arruma bem o meio-campo e é um cara que joga bem no contexto do futebol de seleções. O Tchouaméni e o Zaïre-Emery do PSG. No ataque, você tem o Akiliché, que vem se destacando muito no Mônaco, né? Castigou muito o PSG nesses confrontos diretos entre os times nessa temporada. O Cherki, que é um meia, né? Tá aí como atacante, mas ele é um meia cerebral, é aquele meia clássico que enfia aquela bola com qualidade, aquela tacada de sinuca, né? O Cherki nos anos 90 ia ser um sucesso, né? Do jeito que o futebol era, né? Porque aquele meia bem clássico mesmo, muito bom jogador. Aí você tem o Dembélé, vamos ver como ele vai estar fisicamente, porque o Dembélé é um cara que depende da capacidade de pressão para ser esse jogador que é muito bom, que brilha, né? Então ele depende do preparo físico para isso. Você tem o Désiré Doué, o Barcola é desfalque, né? Mas o Doué tá lá, né? Um cara muito importante. O Ekitike, que tá jogando muito bem no Liverpool. Colomoni, que fez gol, né, na Champions nesse meio de semana. Pega essa vaga do Barcola e tá tentando aí voltar a escalar uma vaga para a Copa do Mundo. O Kylian Mbappé, que se recuperou recentemente de lesão. Também é importante ver como ele vai estar fisicamente até lá, né? Ele entrou no segundo tempo no jogo contra o Manchester City. Vamos ver como ele vai estar fisicamente. O Olise, que é o jogador francês em melhor momento, né? Está brilhando no Bayern de Munique. E a gente tem o Marcos Thuram, que também sofreu com lesões aí para essa função de centroavante, né? Então é uma França com pouquíssimos testes, uma França que já está com o elenco aprumado para a Copa, né? Um grupo que já está aí fechado há muito tempo. Eu acho que a base da França é esse time aqui. É o time dos 4-0 contra a Ucrânia, que foi aí o grande jogo recente, né? Acho que tem 2 grandes jogos recentes da França. O duelo contra a Croácia na volta das quartas de final da Nations, aquele 2-0, e ela ganhando os pênaltis, e o duelo contra a Ucrânia, né? O 4-0. Então, acho que o time é esse aqui. Para o jogo contra o Brasil, o Koundé tá fora, então o Gusto faz a lateral, né? O Koundé é um cara que defende bem e apoia. O Gusto apoia melhor do que defende, né? Tem essa questão, né? E é um cara que troca muito de posição também. Talvez a França perca um pouquinho na parte defensiva, apesar do Gusto não ser uma tragédia defensiva, né? Aí você tem o Saliba e o Upamecano, uma zaga forte, boa pelo alto, construtora, e o Digne, que é um bom lateral,
cara que cumpre bem a sua função, né? E aí, vamos ver qual vai ser o meio-campo, né? No lugar de quem que o Tchouaméni vai entrar se ele for titular. Porque assim, Kanté e Koné é uma dupla que funcionou muito bem. Dupla física que rouba a bola, né? Pegador ali no meio-campo. A França precisa até para sustentar os 4 caras da frente. E acredito que pode até ser essa dupla mesmo, ou então o Tchouaméni vai entrar no lugar de um dos dois, tá? Aí pode ser o Rabiot titular? Pode, mas eu acho que o Koné ganhou esse espaço nesse momento. Vamos ver até a Copa, né? Aí no meio, você tem a opção de jogar com o Cherki de meia ou o Olise de meia. Mas como o Cherki está numa grande fase como meia e o Olise está numa grande fase como ponta, eu acredito que o Deschamps vai tentar explorar o melhor dos dois. E aí, cara, o Mbappé deve ser titular se estiver bem, só não vai ser titular se não estiver bem fisicamente. E aí na ponta esquerda você pode pôr o Dembélé, você pode pôr o Doué, é muito jogador, né? E a França tem muito poder de fogo do banco de reservas, muito que tirar no banco de reservas. Então é um time fortíssimo, perigosíssimo e assim um teste maravilhoso para a seleção brasileira. Até porque assim, não esqueçamos que a seleção brasileira, a forma que ela vai se sentir mais à vontade, principalmente com o Ancelotti e com jogadores rápidos que possui, é se ela puder esperar, se fortalecer defensivamente e esticar em velocidade. A França é uma seleção, das grandes seleções, é uma das que menos vai te dar isso. Se você jogar com a Espanha vai te dar isso. Se você jogar com Portugal, Portugal pode te dar isso. A Argentina também pode te dar isso. Agora, a Inglaterra também. Agora, se você jogar contra a França também gosta de esticar em velocidade. Ela vai tentar te dominar em alguns momentos, mas ela não vai deixar a linha alta lá em cima e te sufocar o jogo inteiro. A França gosta também de esticar a bola em velocidade, de se defender, de atrair o adversário para acelerar depois. Então, assim, é um teste dificílimo para a seleção brasileira. Bom, e agora falando da Croácia, que também é uma seleção forte, uma seleção que vai ser um ótimo teste, né? O jogo contra a França vai ser em Boston, na quinta, 5 da tarde de Brasília, contra a Croácia, na terça-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, em Orlando. E é um time que vai ter o desfalque do Gvardiol, né, que é um lateral esquerdo na seleção da Croácia, né? E não tem mais nomes, por exemplo, como Kovacic, como Brozovic, mas ainda é um time interessante. O Modric ainda joga em alto nível, então a gente tem boas peças aqui, né? Você tem o Livakovic, que é o goleiro titular, um goleiro que se mantém aí num bom nível, apesar de jogar na Croácia ainda. E aí você tem o Stanisic do Bayern, que é um cara que vem se consolidando como um defensor bem completo, que apoia, que defende, alto, forte. Você tem o Sutalo, Kaletakar, né? O Jakic lá no Augsburg da Alemanha. Então é um time interessante. Um meio-campo que você tem Modric, ainda jogando muito bem, o Susic lá na Inter, né? Então são dois jogadores aí de Milão. Você tem o Nicola Moro crescendo lá no Bolonha, o Pasalic na Atalanta. E aí você tem, cara, ainda não só o Modric como veterano, né? O Perisic tem 37 anos, você tem o Kramaric, que já é um cara mais veterano, e agora a Croácia, ela encontrou um centroavante mais confiável, né? Antes a Croácia jogava muitas vezes com falso 9, né? A gente viu isso muito na Euro, e faltava ali para a Croácia um centroavante. Agora você tem na figura do Budimir, que é um cara que faz gol lá no Osasuna. Ainda não fez tantos gols pela seleção, né? Só tem 6 gols pela seleção, mas o Budimir é um cara que é um centroavante, tudo para ser mais confiável, para a Croácia poder jogar com 9 mais de referência nessa Copa do Mundo, né? Então vamos pegar aqui um esboço da Croácia. A Croácia do Dalit, ela tem 2 opções para esse confronto, né? A gente tem aqui essa escalação, que pode ser mais ou menos esse perfil aqui, com o Livakovic no gol, o Jakic, que é o lateral direito titular, e aí você tem Sutalo, Kaletakar e Stanisic. Aí você tem a opção também, se você quiser, tirar ali ou jogar o Jakic mais para frente, né? E aí você manter esses 3 zagueiros e fazer um sistema de 3 zagueiros, porque o Stanisic joga de zagueiro dos 2 lados ou joga de lateral esquerdo. É um cara com muitas atribuições aí e faz tudo bem. E aí você tem no meio o Modric e o Susic com essa dupla de volantes, né?
Você pode fazer o Kramaric aí como esse meio campista, ou então, para tentar ter mais meio campo contra o Brasil, você pode colocar mais um jogador ali para fazer essa função ali, você pode botar ali o Moro, o Vlasic, para fazer ali mais ali meio campo, né, para ganhar mais massa, mais volume ali. E aí você tem os pontas, né, o Pasalic da Atalanta, o Perisic, e aí o centroavante provavelmente vai ser o Budimir, né? Acho que na hierarquia de centroavantes da Croácia, o primeiro hoje é o Budimir, o segundo é o Matanovic, está jogando bem lá na Alemanha, e o terceiro é o Ivanovic. Então, a Croácia é mais ou menos isso. Vamos ver se ela vem com 3 zagueiros, se ela mantém o seu 4-2-3-1, mas eu acredito uma Croácia mais forte, sólida, para tentar ganhar esse meio campo e tentar surpreender a seleção brasileira, certo? Essa é uma série de 2 vídeos, tá? Então, aqui me ative a seleção brasileira e os seus adversários da data FIFA. Vamos trazer entre sexta e sábado aqui um vídeo com as convocações das demais principais seleções para a gente tentar entender como que elas chegam para essa data FIFA, certo? Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que você espera desses jogos da seleção brasileira, se você gostou da convocação da seleção brasileira, e te convido para assistir mais vídeos, tem muito vídeo de Copa do Mundo do canal. Eu fiz uma tier list com o Piero Fiorelli, lá da TNT Sports, que foi muito legal, você pode assistir aqui. A gente ranqueou as 42 seleções da Copa, certo? Então, tem muita coisa boa para você ver sobre Copa aqui no canal do Miguel Fortunato. Um grande abraço e até a próxima.